Procure aí o livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler a princípio o versículo 34. Livro de Juízes, você vai passar o Pentateuco, aí depois vem o livro de Josué, aí depois o livro de Juízes. Amém? Quem encontrou? Capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revertiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. É isso mesmo que está escrito aí? Você crê nessa palavra? Eu vou ler mais uma vez, você vai repetir comigo. Vamos lá, bem forte. Então, todos. Então, o Espírito do Senhor revertiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer ao nosso coração a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor mais uma vez. Toma o teu assento aí, no nome de Jesus. Pastor, quem eram esses abiesitas? Eram os descendentes de Abiezer. Abiezer era uma autoridade, fazia parte da tribo de Manassés. Então, essas pessoas, elas se juntaram ao Gideão. O Gideão que também fazia parte da tribo de Manassés. E por que se juntaram a ele? Por que se juntaram somente nesse momento? Porque o Gideão até aqui ainda não tinha a unção, não tinha sido revertido pelo Espírito Santo. E o que é o revertimento do Espírito Santo? O que é revertir? Olha, nós já estamos vestidos. Revertir era como se você colocasse uma roupa por cima dessa. Pronto, aí você iria se revertir. O que significa isso? Que quando a pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ela já tem o Espírito Santo. Mas o que ela deseja, o que ela quer mais, é ter ainda o poder do Espírito Santo sobre ela. Então o Gideão, nesse momento aqui, ele foi revestido pelo Espírito Santo. E todos queriam estar com ele. Mais interessante é isso, esse é o primeiro ponto. Olha, ninguém, amados, vai querer estar junto de uma pessoa derrotada. As pessoas querem estar juntos de uma pessoa vencedora. Então a primeira coisa que viram em Gideão, que agora ele era uma pessoa diferente, e ele tocou a buzina para juntar as pessoas para a guerra, porque havia uma opressão. Vamos ver aqui, dos midianitas, no capítulo 6 do versículo 1, vamos entender o que aconteceu. Por que essa transformação? Capítulo 6, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então a história de Israel, ela é cheia de altos e baixos. É o que nós estamos vendo hoje nessa guerra. O Hamas é um grupo terrorista. Ele não representa, amados, uma nação. Ele é um grupo terrorista dos palestinos. A Palestina é vizinho a Israel, junto com Israel.
A maioria das pessoas que moram na Palestina são muçulmanos. Em Israel se concentra as 3 maiores religiões do mundo: a religião cristã, a religião dos judeus e a religião muçulmana. Todos estão no mesmo lugar. Então, para ver esse equilíbrio, tem que ver uma organização muito grande. E pastor, e quando é que eles vão se entender? Você acha que um dia eles vão se entender? Vão? Não, nunca vão se entender, irmãos. É como se você juntasse a torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza. As ideias são totalmente opostas. Tudo começou do Abraão e da Sara. Deus tinha prometido para eles um filho, que seria o herdeiro de Abraão. Mas, nesse interim, o Abraão, ele se deitou com a serva da sua esposa, a Agar, e ela teve um filho, chamado Ismael. E o Ismael é o pai da nação muçulmana. Então, tanto o Ismael como o Isaque, os dois são filhos do Abraão. Os dois são herdeiros também do Abraão. Então essa luta, eles nunca vão se entender. Então Israel sempre teve esses momentos de altos e baixos. Aqui estavam em uma grande opressão com os midianitas, os amalequitas, os filisteus. São ainda essas pessoas da Palestina. Essas pessoas ainda existem? Existem sim. As suas gerações de famílias. Vamos dizer que você chega para uma pessoa dessa e você fala para ela: olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, para a gente resolver isso aqui. Eu vou dar para você uma cobertura em Copacabana. Você vai morar de frente para o mar. Você acha que ele quer? Quer ou não quer? Eles querem morar no país deles. E eles não aceitam de maneira nenhuma o Estado de Israel. Então essa guerra aí, esse conflito, amados, nunca vai acabar. Por causa dessa animosidade dos dois irmãos, o Ismael e o Isaque. De um lado, os judeus, de outro lado, os árabes. Por que os árabes, eles odeiam os judeus? Porque eles dizem que os judeus, eles distorceram a palavra. E por que eles odeiam os cristãos? Porque eles dizem que os cristãos inventaram o Filho de Deus. Para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Para o muçulmano ele crê que Jesus Cristo é um profeta, mas que não é o Filho de Deus. Então eles odeiam, amados, os cristãos. Então isso aqui já existia há muito tempo. Vamos ver aqui, ó. Versículo 2: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Dizem os historiadores que essas cavernas aqui, amados, cabiam 4.000 pessoas. Eles faziam cavernas para se esconderem por causa dessa opressão. Até hoje existe isso no Oriente. Eles dizem que o Hamas, as suas fortificações subterrâneas, são debaixo de hospitais. É um negócio incrível, irmãos. Então isso aqui já existia antes. Continuando: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Quem já ouviu falar em Gaza? Pastor, já existia. É brincadeira, meu amigo. O mais interessante é que você vê aqui que eles se uniam.
os midianitas, os amalequitas, os filisteus. O Irã é um dos maiores inimigos dos judeus. O Egito também, até a Grécia, a Índia, não aceitam o Estado judeu. Só que o Hezbollah, que também é um grupo terrorista, eles já estão preparados também para intervir na guerra. Mas o Egito, apesar de ser inimigo de Israel, eles não se dão bem com o Irã. Cada um tem os seus interesses. Mas há um momento que, para combater contra Israel, eles se juntam. A gente não vê muito isso na Bíblia? A Amalequita se juntou com o midianita, se juntou com o filisteu contra Israel. Eles não tinham seus próprios interesses? E por que eles se juntavam todos? Só naquele momento para intervir contra Israel. Era como se ele dissesse assim: olha, nós vamos destruir Israel e depois a gente resolve entre si as nossas desavenças. Essa faixa de Gaza ainda existe até hoje. Gaza, amados, é uma das principais cidades filisteias. A divisão das cidades são muito próximas. A pessoa que mora em Israel, o salário é altíssimo. As pessoas em Israel são ricas, porque Israel é capitalista. Israel, mas não é como a Palestina, que a maioria das pessoas que moram na Palestina são árabes, a religião muçulmana, fechada. E eles sofrem por causa desses grupos terroristas. Já em Israel não existe nada disso. É uma nação como o Brasil, é uma nação como os Estados Unidos, cosmopolita, uma nação aberta, riquíssima, e próspera. Os maiores cientistas, eles são de Israel. O poder bélico em Israel é um dos mais incríveis. A tecnologia. Agora, o mais impressionante, como aconteceu do Hamas sequestrar pessoas em Israel. Não era para acontecer isso, por causa da sua segurança. A segurança em Israel é altíssima. Então aconteceu algo errado, tem algo errado aí. Talvez uma pessoa de Israel mesmo foi comprada, algo, mas na segurança que não poderia existir. A segurança de Israel é uma das maiores do mundo, a tecnologia. O exército também, o poder bélico, porque também Israel tem a ajuda dos Estados Unidos. Vamos continuar. Vamos voltar aqui para a época do Gideão. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem seus camelos, e entravam na terra para quê? Para destruir. Irmãos, eles não queriam só roubar, não, para comer. Eles queriam o quê? Destruir. É maldade, irmãos. Isso aqui sempre existiu. A maldade dessas pessoas, eles são terroristas. Eles acham, amados, que matando um israelita estão agradando ao Alá. Essa é a mentalidade deles. Quem já ouviu falar nos homens bombas? O cara se mata, meu amigo. Porque na mente dele, quando ele chegar no paraíso, vão haver as virgens esperando ele. Para eles é verdade isso aí. É a religião muçulmana. Então aqui, eles queriam destruir. Continuando. Aí o que aconteceu? E o que sempre acontece, ó. Assim Israel
empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por quê? Porque senão eles seriam destruídos. Eu não sei se você já ouviu esses comentários sobre a guerra contra Israel. Qual é o comentário maior? Que se Israel ele perde uma guerra, acaba Israel. Para Israel não é simplesmente uma guerra. É tão pequeno o país que se Israel perde uma guerra, não existe mais a nação. Então eles sempre clamaram ao Senhor. É o que fizeram também agora. Aí o que o Senhor faz? Levanta um libertador. Isso aqui na época dos juízes. Na época de Cristo, eles achavam que Jesus seria como o Gideão. Seria um libertador, para libertá-los agora não da opressão dos midianitas nem dos amalequitas, a opressão dos romanos. Eles achavam isso. Vem agora um novo libertador. Eu pergunto para você, irmãos, se realmente Jesus Cristo ele fizesse aquilo que essas pessoas achavam que ele iria fazer, eu pergunto para você, resolveria a questão? Resolveria? Não, porque eles iam teimar de novo, iam desobedecer a Deus de novo, e de novo estariam nas mãos do diabo. É da mesma forma o ser humano. Então Jesus veio para libertar, foi da opressão do diabo, do pecado. É o pecado, amados, que escraviza o homem. Então eles clamam ao Senhor, e o Senhor vai levantar esse libertador, que seria quem? Nesse caso aqui, o Gideão. Aqui no versículo 14, Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então quando Deus chamou a ele até pensou: o senhor tem certeza que sou eu? O Gideão, como nós lemos na palavra, ele vivia escondido. Eram 7 anos, amados, naquela opressão midianita. Então, um anjo vai aparecer para ele. O mais interessante desse relato é que não diz se esse anjo tinha asas. Mas quando a gente vê que o anjo está falando com ele, e o anjo diz: eu vou estar com você. Então não era simplesmente o anjo, era o próprio Deus que estava falando com ele. Sim ou não? Pastor, mas por que está escrito anjo? Acredito eu, amados, é porque na época a pessoa que escreveu, ela não sabia quem realmente estava falando com o Gideão. Mas hoje nós sabemos que era o próprio Deus. Eu vou estar com você. Então se Deus, ele vai estar conosco, eu não posso temer. E ele vai levantar você da mesma forma que ele levantou o Gideão para libertar o quê? A tua casa. Pastor, mas eu não tenho capacidade. O Gideão tinha. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi revestido pelo Espírito Santo. Aí quando ele foi revestido, irmãos, a mente dele já foi transformada. Na hora que ele foi revestido, ele já tocou a buzina, aí chamou as pessoas para a guerra. Aí vieram quem? As pessoas mais chegadas, os abiesitas, os filhos de Abiezer, que eram da mesma tribo do Gideão, a tribo de Manassés. E ele venceu o inimigo? Venceu sim. Ele fez como Josué fez, obedeceu ao Senhor. Ele teve medo? Teve sim. O Gideão
era muito medroso. Ele discutiu com Deus: não, Deus, olha, eu acho que o senhor se enganou, o senhor deve ter escolhido outra pessoa. Não, eu não me enganei não, é você mesmo, você tem força. Ele falou: que força? É você que vai libertar o povo, eu não tenho condição de libertar nem a mim. Mas quando ele foi revertido, aí a coisa mudou. Ele juntou, amados, o seu exército, que ainda numericamente era inferior, mas isso aí não é o caso hoje. O que eu quero falar é sobre esse ponto aqui. Vamos ler mais uma vez, capítulo 6, versículo 34, que é o ponto mais importante, ó. Qual é o segredo, amados? Então o Espírito do Senhor revertiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Esse foi o segredo do Gideão. Ele foi revertido. E o que mais? Deus falou com ele: eu vou com você, não é eu que estou mandando? Então, se eu estou mandando, eu vou dar a vitória. É como na minha vida, irmãos, na tua vida. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, o Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. As guerras sempre vão existir. E o Gideão, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para libertar não só ele, mas também o seu país, a sua família, da mesma forma que ele faz na minha vida, irmãos. Ele chamou você. Ah, pastor, mas eu sou como o Gideão, eu tenho medo. Pois é, o Gideão também tinha medo, mas ele foi revestido com o Espírito Santo de Deus, e a sua vida, ela foi transformada. Essa é a importância, amados, da pessoa ter o Espírito Santo de Deus. E como faz isso, pastor? Como a pessoa faz para ter o Espírito Santo de Deus? A primeira coisa é que chamado você já foi. Ter Deus com você, você pode ter certeza que você tem. Agora, você tem que querer ser usado. Pastor, eu quero ser usado. Eu quero que a minha família venha a se libertar. Eu quero a bênção de Deus, eu quero a prosperidade, eu quero a graça de Deus na minha casa. Então é isso que nós vamos estar buscando. Vamos estar aqui falando sempre desse assunto, da importância que há a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.